Você sabe quem inventou o trabalho, Cristiane? Ninguém sabe, mas sabe-se que foi nesse século XX que o trabalho, essa instituição, mais se desenvolveu. Os últimos 100 anos mostraram amplas e constantes evoluções nas relações de trabalho. 3 tendências preponderaram como regentes nessas relações. No início do século, o mundo ocidental capitalista aplica o Taylorismo, um modelo de produção que estabelece o controle gerencial e a prescrição de tarefas. O trabalho, a avanção do trabalho, as formas de avanção do trabalho, elas foram se desenvolvendo nesse século XX e desde o final do século XIX, inicialmente com o Taylorismo, quer dizer, a tentativa de mudança da manufatura, quer dizer, do artesanato no período anterior. Quer dizer, o Taylorismo justamente é a tentativa de, no fundo, de discutir, de colocar o problema, a preocupação central do Taylor é tempo e movimento, a cronometragem e a partição, digamos, do trabalho, do ciclo do trabalho, do tempo do trabalho, no nível mais profundo. Quer dizer, uma expressão disso seria, por exemplo, os tempos modernos, o filme do Carlitos, né? Aquele sujeito que sai apertando o parafuso na rua depois que sai da fábrica, quer dizer, muitas horas de trabalho, etc, etc. Quer dizer, no início do século, a partir do século XIV, desculpa, 1914 principalmente, quer dizer, o Taylorismo começa realmente a ter um impacto maior no mundo do trabalho, e basicamente na Europa, com algumas exceções, talvez da Itália, que isso chega um pouco depois, mas é justamente na Primeira Guerra que ele se completa, em alguma medida, o Fordismo. O Ford tinha que contratar quase 1000 pessoas para essa empresa no início dos anos 1914 para poder ter 100 pessoas trabalhando. Quer dizer, a rotatividade voluntária era extremamente alta, porque justamente é uma pressão externa à questão do ritmo do trabalho, em função da linha de montagem. E aí ele tem uma ideia que seria uma ideia genial, que é a ideia de criar o dia de $5. Se pagava $2,15 à época, por hora. Ele vai pagar $5 por hora e vai diminuir a jornada de trabalho para 8 horas. Então, isso, desse ponto de vista, é uma revolução, do ponto de vista, eu diria, na organização do trabalho, de um lado, e de uma maneira mais geral, quer dizer, para alguns autores, basicamente os autores da Escola de Regulação Francesa, Boyer, no primeiro momento, e outros autores, quer dizer, eles dizem que o Fordismo é muito mais do que simplesmente uma técnica, uma organização dentro da empresa. Quer dizer, ele é também um estilo de vida. Com esses tempos modernos, começa a aparecer uma tendência vinda do Oriente, o toyotismo. Suas principais características são a introdução dos conceitos de qualidade e de quantidade através da polivalência do trabalhador, da rotação de tarefas e do trabalho em grupo. O toyotismo foi um conjunto de técnicas que nasceu no Japão no pós-Segunda Guerra, a partir de 45, se desenvolveu ao longo dos anos 50 e 60 no Japão, e foi uma resposta do capitalismo japonês, em especial partindo da indústria automobilística japonesa, à sua crise. Como nós sabemos, depois da Segunda Guerra, o Japão teve a sua economia bastante destroçada, né? E iniciou-se neste país uma forma nova, e esse novo deve ser usado entre aspas, né? Porque tem coisas novas e coisas que são velhas, mas de produzir automóveis que depois se expandiu para o ramo, todos os ramos produtivos, digamos assim, praticamente todos eles. Eu acho graça nesses caras. Eles contrariam a lei de uma porção de coisa, mas na hora de pagar o aumento, eles querem se apoiar na lei. Pô. O Taylorismo e o Fordismo no Brasil chegaram basicamente a partir de 30, quando, na época do getulismo, se iniciou um processo de industrialização no Brasil, né? Havia, inclusive, um instituto chamado IDORT, em São Paulo, que foi responsável pela introdução desse sistema rígido, produção baseada em tempos e movimentos controlados, produção em série, tá? Grandes indústrias verticalizadas e concentradas, que foi o binômio Taylorismo e Fordismo. A indústria brasileira, que nasce do pós-30 até hoje, nós podemos dizer, ela é muito taylorista e fordista. É verdade, ela é muito taylorista e fordista. Essa indústria concentrada, a Volkswagen do Brasil chegou a ter quase 40 e poucos mil trabalhadores. A Ford tinha mais de 20 mil trabalhadores. Aquela máquina que o Chaplin genialmente satirizou nos tempos modernos. Muito bem, o toyotismo
nasce no Ocidente, como eu disse, ele nasce no Japão no pós-Segunda Guerra, mas ele chega para o Ocidente europeu e norte-americano a partir de 70, 80. E é no final da segunda metade de 80 e no começo dos anos 90 que o toyotismo começa a chegar no Brasil. É o just in time, produzir no melhor tempo, no tempo mais rápido. É o CCQ, Programa de Qualidade Total, tá certo? E todo esse ideário que marca a empresa enxuta, a empresa moderna, a empresa, digamos assim, ágil para os tempos do capitalismo contemporâneo. E ocorre no Brasil, então, um fenômeno muito interessante. Nós não somos um país toyotista, o toyotismo é muito forte no Japão, mas o nosso taylorismo e o nosso fordismo, que ainda são dominantes na indústria brasileira como um todo, estão fortemente influenciadas hoje por esta lógica de produzir rápido. Só para vocês entenderem bem, o Fordismo produzia milhares de carros e vendia para o mercado consumidor, falando de modo bem simples. Como que funciona o toyotismo? É o inverso. O consumidor compra o carro, aciona-se um comando, aí o carro é produzido para ser vendido. Ele tem que ser produzido muito rapidamente. É uma lógica nesse sentido ao contrário, para evitar que a indústria tenha grandes estoques e não venda carro. Então, praticamente, você vende carro quando ele está comprado. Esta é a ideia, o modelo ideal do toyotismo. Ele se esparrama no Brasil a partir dos anos 80 e fundamentalmente com o neoliberalismo, tá certo? Com a abertura industrial, com a mudança tecnológica e de gestão produtiva que ocorre no Brasil a partir de 90. As consequências sociais disso são profundas. Com a globalização, a recessão e o desemprego, a história do trabalho no Brasil está passando por uma nova fase. Mais do que lutar por novas conquistas, o trabalhador brasileiro briga apenas para manter seu emprego. Muitas das leis que o protegiam vão sendo pouco a pouco abolidas e o brasileiro vai perdendo tudo o que conquistou ao longo desse século. O desemprego é a grande mazela desses nossos tempos modernos. E talvez por isso, em matéria de relações de trabalho, pode ser que o século XX termine do jeito que começou. A situação do trabalhador hoje é difícil, tanto no plano internacional quanto no plano nacional. O trabalhador é ameaçado, de um lado, pela reestruturação produtiva, que tem componentes tecnológicos, políticos, e de outro, a própria questão do seu poder de consumo, do seu salário, também é uma ameaça. Então, o trabalhador tanto é ameaçado na questão do emprego, quanto é ameaçado também na questão dos seus salários. O Brasil tem toda uma infraestrutura a ser construída ainda, saúde, saneamento, habitação, transportes. Por aí ele também tem condições de avançar, coisas que, digamos, países do capitalismo avançado já construíram e hoje praticamente fazem uma pequena expansão e uma manutenção. Então o Brasil seria um dos países que tem uma chance muito grande de avançar para esse tipo de terreno.